a respeito hoje, basicamente, de otimização. Então, caso você esteja algum com os resultados ruins no tráfego, hoje vou estar abordando alguns pilares e alguns pontos importantes que a gente precisa estar fazendo, algumas coisas que a gente pode estar deixando de fazer e tudo mais, para estar melhorando os resultados da campanha como um todo, tá? Então, hoje, basicamente, eu vou falar de otimização. Logo depois, esse é um tema aqui importante, resultados ruins no tráfego, então vamos estar dando uma ajustada nisso aí hoje, caso você esteja deixando de fazer alguma coisa. Separei basicamente em 3 pontos principais aqui a aula de hoje: fundamentos, otimizações e médias do mercado. Vamos começar aqui pelos fundamentos. Basicamente, resultados ruins no tráfego, a gente vai, querendo ou não, falar muito sobre coleta e análise de dados, e depois otimização das campanhas. A partir da coleta e análise, a gente consegue entender quais são os dados das campanhas, o que deu certo, o que não deu certo, e depois a gente vai para a ação, que é a otimização. Basicamente, o que é a coleta e análise, tá? Basicamente como tomar uma ação a partir do que as métricas estão mostrando para a gente. Então, a gente coleta e, na hora de analisar, a gente vai entender o que a gente precisa fazer de acordo com aquelas métricas. A gente vai entender nessa etapa o que cada métrica diz. Então, o que significa CPM, o que o CTR quer me dizer, um CTR baixo, um CTR alto, CPM baixo, CTR baixo. Tudo isso vai estar dizendo alguma coisa para a gente nessa parte de coleta e análise. A gente, nessa etapa, escolhe o que vai ser analisado e quais métricas a gente vai estar olhando. A partir disso, a gente entra na parte de otimização. E na otimização, basicamente, são ações que a gente vai realizar para melhorar o resultado da campanha baseado nos dados que a gente coletou e fez a análise. É simples assim. E a partir disso que a gente consegue estar melhorando os resultados no tráfego como um todo, tá? A melhora nesses resultados da campanha, tá? Nessa parte de otimização, só para deixar um pouco claro, isso vai variar de acordo com cada objetivo da campanha que você estiver utilizando. Se você estiver fazendo captação de lead, o seu objetivo vai ser diferente, então você vai estar buscando ali custo por compra ou custo por lead, você vai estar buscando quantidade de cadastros, etc. Quando você está mais para uma campanha de visualização de vídeo, de construção de audiência, você vai estar focando mais em true play, você vai estar focando mais em custo por true play ali da campanha como um todo, visualizações de 50% do vídeo, 75% do vídeo, você vai estar buscando outras métricas. Então, de acordo com cada objetivo que você tem na campanha, você vai ter métrica principal e métricas secundárias de acordo com o objetivo que você tem, seja venda, seja compra, seja custo por compra, ROAS, etc. Vou estar dando aqui alguns exemplos de acordo com essa parte de otimização que eu falei para vocês. Métrica principal, dependendo do objetivo, você vai saber qual é a métrica principal. Aqui, dei alguns exemplos de venda. Normalmente, são as métricas principais que a gente analisa quando a gente está com uma campanha de conversão, uma campanha para tráfego direto para a página de vendas. Compras, custo por compra e ROAS, que é o retorno da campanha nesse investimento em anúncio. Captação de lead. É simples. A métrica principal é a quantidade de leads que você gerou, custo por lead, e uma legal que a gente consegue estar adicionando aqui também é a quantidade de leads diário que você está tendo, leads por dia, para a gente ter uma noção se a gente está próximo ou está longe da campanha, e o volume total de leads da campanha como um todo. Se você está próximo do volume que você precisa ali, de acordo com o CPA que você tem como meta e etc. Você precisa sempre estar analisando isso. Essas são as métricas principais. E se você ver aqui, todas falam a respeito de lead. Então, lead aqui por dia, né? A quantidade de lead que você gerou, custo por lead e o volume total de lead. Em vendas, a mesma coisa. A quantidade de compras que você gerou, o custo por compra e o ROAS. Querendo ou não, reflete a quantidade de compras que você teve na campanha como um todo, tá? Isso aqui é o que diz se você melhora ou não o resultado da campanha, tá? De acordo com o objetivo final, a gente consegue ter uma noção se o resultado está ruim ou se o resultado está bom. Se o resultado está ruim, a gente precisa estar realizando essa coleta, análise e otimização e seguindo esses outros passos que eu vou estar passando aqui para vocês mais especificamente, com mais detalhe, tá? As métricas secundárias, o que são elas, tá? Basicamente, as métricas secundárias são métricas ali que não têm relação com a principal, mas só que afetam o resultado da métrica principal. Então, basicamente, como exemplo, a gente tem aqui o CPM, a gente tem CTR, a gente tem exemplo como frequência, temos aqui custo por clique e várias outras métricas secundárias no tráfego como um todo que a gente analisa para estar melhorando a performance da campanha e melhorando a métrica principal, também como a taxa de visualização da página de destino. Porém, essas são métricas aí que são secundárias, então a gente sempre olha primeiro para a campanha para dizer se ela está boa ou não, se ela está sendo uma campanha bem sucedida ou não, olhando para as métricas principais. Se é venda, você vai olhar para compra, vai olhar para custo por compra e vai olhar para ROAS. Depois, se esses resultados não estiverem bons, ou seja, se o resultado está ruim, você vem para a parte de analisar CPM, CTR, frequência, CPC, taxa de visualização da página de destino, porque provavelmente um dos gargalos aqui que pode estar impedindo que o seu resultado de compras desejado não esteja próximo do que você deseja ou o custo por compra esteja muito alto, pode ser por conta dessas métricas secundárias que estão mais caras do que o normal, um pouco mais alto, e você precisa estar fazendo algum tipo de ajuste.
tá bom? As métricas secundárias importam? Basicamente, elas importam sim, mas só que nem eu falei, na análise, na nossa otimização, a gente prioriza a métrica principal, porque é a partir da métrica principal que a gente consegue ter uma noção se o resultado está bom ou não. E se o resultado não estiver bom, aí a gente vai para as métricas secundárias, porque melhorando as métricas secundárias, a gente melhora a métrica principal. É uma consequência ali. Porém, a gente precisa sempre dar dando prioridade para a métrica principal, porque não adianta você estar com CTR ótimo, CPM lindo, se o seu custo por compra está altíssimo e se suas compras estão baixas. Não adianta. O que vai encher ali o resultado final da sua campanha como um todo, que vai dizer se está sendo bom ou ruim, é a métrica principal. Não adianta a gente ter métricas secundárias ótimas e a métrica principal, que é a mais importante, ruim, tá? Basicamente isso na parte de fundamentos que eu queria estar falando com vocês. Na parte um pouco mais prática aqui, do que a gente faz de otimização para cada tipo de métrica, eu dei aqui alguns exemplos, tá? Otimizações comuns que a gente faz para estar melhorando a métrica principal, tá? Se, claro, a métrica principal estiver ruim. Primeiro, a gente faz as modificações e ajustes mais simples. Então, a gente começa otimizando o orçamento, a gente otimiza os anúncios e otimiza os públicos. Esse é o primeiro passo natural que a gente faz. O que a gente faz com o orçamento? Ou a gente vai aumentar, vai diminuir ou vai manter, de acordo com os resultados da campanha como um todo. Se a métrica estiver ruim, provavelmente ali você vai diminuir ou manter. Você não vai querer aumentar o orçamento de algo que está ruim, tá? Nos anúncios, basicamente o que a gente faz? A gente desliga os anúncios que estão com CTR baixo, anúncios que estão com pouca conversão, anúncios que estão com custo por compra muito acima do que você definiu, e públicos a mesma coisa. A gente desliga aqueles públicos e conjuntos que estão ali com uma baixa conversão, o CTR não está tão legal, o CPC está um pouco mais alto em relação aos outros, em relação à média ali dos outros, e a partir disso, de bater o olho nos públicos, analisando especificamente, isoladamente ali cada um e vendo a performance de cada um, você consegue entender quais públicos que não estão legais para estar continuando e que você vai desligar, e os públicos e anúncios que estão bons que você vai manter e levar até para uma próxima etapa de um teste de público, uma campanha principal ali onde você vai aumentar mais o orçamento, tá? Mas a primeira mudança que a gente faz é algo mais simples e que, de certa forma, não é uma mudança tão brusca na campanha. São coisas um pouco mais simples que a gente inicia e que já ajuda o resultado como um todo a estar melhorando ali o seu custo por compra, melhorando o seu custo por lead geral ali da campanha. Depois, a gente vai para a análise das métricas secundárias, que nem eu falei, as métricas secundárias são importantes, importam, porém, a gente olha primeiro para a métrica principal. Olhando a métrica principal, que ela não está legal, a gente otimiza o orçamento, o anúncio público, que são ajustes mais simples e a gente vai acompanhando o resultado. Se o resultado ainda continuar ruim, a gente vai para a análise das métricas secundárias, tá bom? Que é basicamente, por exemplo, o CTR. Se o CTR não estiver legal, por exemplo, uma métrica uma média que o Rafa gosta de colocar ali na planilha de KPI que a gente acompanha é, se o CTR estiver abaixo de 1.5, você precisa já estar começando a se movimentar e pensar e acender um certo alerta ali na sua campanha. Se você precisa estar criando mais anúncio, testando mais anúncio, abordagens diferentes, você precisa fazer alguma coisa de diferente ali para o seu CTR, que a quantidade de cliques que seu anúncio tem para estar ajustando, para estar melhorando. É um sinal que seu CTR e o resultado dessa métrica secundária precisa estar sendo ajustado. E como a gente melhora? Testando novos anúncios, podendo muitas vezes aumentar a frequência dos testes por anúncio, a quantidade de testes que você faz por semana daqueles anúncios e etc. Com o objetivo de chegar pelo menos um CTR de 1,5%, tá? Eu vou falar mais a respeito dessa métrica, dessa média que eu falei aqui, nas médias do mercado. Quer dizer que tem nichos aqui, de uma forma geral, que o CTR fica um pouco abaixo, o CTR que alguns nichos ficam um pouco acima, e é natural, tá? Eu vou explicar mais a respeito disso na parte de médias do mercado, mas como um todo, uma métrica mais ampla e mais geral, a gente gosta de colocar aí um CTR de pelo menos 1,5% para a gente estar buscando nas campanhas, que relativamente é palpável em todos os nichos aí de uma forma geral. Caso tenha, claro, tem algumas exceções, mas na maioria dos nichos ali em si, a gente consegue estar buscando essa média aí, tá? Se o CPA, que é o custo por compra, o custo por lead, estiver caro, e o CPM estiver caro, essa aqui é uma explicação bem simples. O CPM como um todo, a gente não tem tanto controle do que a gente pode estar ajustando nele de uma forma geral, porque é uma métrica muito relacionada ao leilão. Então, basicamente, é a concorrência que você tem naquele tipo de anúncio, naquele tipo de público e segmentação que você está utilizando. Então, de certa forma, a gente não tem tanto controle. O que a gente pode estar fazendo para estar melhorando o CPM? Basicamente, mexendo no público. Já que o público, naquele público específico que você escolheu, o CPM está muito alto, a gente pode estar ajustando, testando novos públicos, testando uma abordagem de anúncios diferentes para novos públicos, para estar diminuindo esse CTR e estar diminuindo esse CPM, na verdade, como um todo ali. Esse é o único caminho que a gente tem, assim, como um pouco mais de controle na parte do CPM, porque ele depende muito do leilão. E uma forma da gente estar burlando um pouco esse leilão é indo para o leilão de outros públicos, de outras segmentações, onde tem outros usuários, tá? E também
muitas vezes a comunicação que você utiliza no anúncio pode estar afetando o CPM como um todo. Se você faz um anúncio mais específico para aquele público, você tende a ter um CPM um pouco melhor, porque é um anúncio que conversa mais com aquela segmentação e o resultado do anúncio como um todo tende a ser melhor. Se a página de destino não estiver boa, ou seja, a sua página de vendas, a sua página de inscrição, você precisa estar melhorando ela, tá? Algumas médias que a gente tem de página de destino aqui como um todo é em torno de, assim, vai variar, que nem eu falei ali, mas em torno de 50% a 70% para uma página de inscrição, página de captura, é uma taxa de conversão boa que a gente busca ali como um todo, e as taxas de conversões direto para tráfego de página de vendas e tudo mais, tem aquelas variações que o Rafa traz, de Tripwire para SLO, isso vai variando, mas com certeza, como é algo direto para venda, essa taxa de conversão aqui cai muitas vezes para 7%, para 5%, para 2%, 1%, e olha lá, como é algo mais específico para venda, essa taxa de conversão tende a cair mais. E a gente também tem uma outra métrica aqui, que é basicamente a taxa de visualização, página de destino, que eu chamo de porcentagem de page view, tem pessoas que chamam de connect rate e tudo mais. Tem várias nomenclaturas e sinônimos para dizer a mesma coisa. Essa métrica aqui a gente gosta de estar colocando ali como um todo, até na planilha de KPI, uma média de pelo menos 80% de uma taxa de visualização ali, que é basicamente, o que ela quer dizer? Das pessoas que clicam no anúncio, de 100 pessoas que clicam no anúncio, 80 dessas pessoas visualizam a página de destino. É basicamente isso que essa métrica quer dizer. Se você tem taxas menores do que essa aqui, é um sinal que às vezes, muitas vezes, a velocidade da sua página de carregamento não está legal, as otimizações precisam ser feitas, alguma coisa ali para estar melhorando, às vezes hospedagem e etc. Existem várias ações que a gente pode estar utilizando. O William é o cara disso, para essa parte de página, para estar melhorando essa parte do page view. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a respeito da velocidade da página e etc., William, o nosso tutor aqui de páginas, é o cara para isso e ele ajuda bastante, dá todo o direcionamento ali para a gente estar ajustando isso e tá melhorando essa métrica, porque muitas vezes quando a gente melhora, sei lá, uma métrica que você tem hoje 50% na sua taxa de visualização e você passa a ter pelo menos 80%, basicamente você vai ter 30 pessoas a mais entrando e visualizando sua página de destino. Então é natural que as suas vendas aumentem, é natural que mais pessoas entram ali no checkout para finalizar a compra, mais pessoas como um todo entrando no objetivo final que a gente quer, que é levar para uma página de vendas, etc. Ou até mesmo uma página de inscrição, porque são pessoas que a gente perde. A gente paga pelo clique e se a pessoa não visualiza a página, a gente paga por algo que a gente não está recebendo ali no final. Então, a gente precisa estar otimizando isso para estar conseguindo ter uma melhor efetividade na campanha como um todo. Depois de analisar as métricas secundárias e melhorar essa área, a gente vai para a parte que eu, inclusive, gosto de sempre estar deixando ativo e sempre rodando em paralelo a campanha principal. Seja uma campanha de conversão para venda, seja uma campanha de cadastro, tá? Essa é uma prática que eu venho utilizando tanto para a parte de conversão quanto para cadastro e tem sido excelente e me ajuda para caramba a ter um resultado final melhor, que é basicamente estar constantemente testando os novos anúncios, novos públicos e segmentações novas, tá? Público, querendo ou não, segmentação, vem um pouco aqui relacionado os dois juntos, mas separei aqui para vocês terem uma ideia um pouco mais claro aqui. Mas anúncio, eu gosto de testar por semana aí para vocês terem algo mais palpável. Pelo menos 8 anúncios por semana. Recentemente vi o Rafa falando que quando está numa escala maior, ele gosta de dar uma métrica aí de teste, pelo menos um anúncio por dia, que era algo que eu já fazia até, na verdade, quando eu estava iniciando, então é uma métrica razoável para a gente estar tendo como meta por semana. Isso eu sempre falo para os especialistas que eu trabalho e recomendo aqui para vocês como mentorados, caso você faça o tráfego, vocês tenham um gestor, de estar pelo menos testando aí 8 novos criativos por semana. Claro, não é do dia para a noite que você vai conseguir estar criando esses 8 anúncios, você vai precisar ter esse acompanhamento para conseguir ter novas ideias de anúncio, precisar estudar um pouco mais sobre a sua concorrência, do que os anúncios funcionam, quais publicações do seu orgânico funcionam mais, para conseguir ter mais ideia e criações de ganchos, problemas, dores e de formas diferentes você vai estar abordando os anúncios ali, com edições, com legenda, com headline, sem headline, formatos e variando tudo isso. E numa semana, com tudo isso bem alinhado, você consegue estar testando facilmente 8 tipos de anúncios de imagem, de feed, de tudo. Você consegue estar testando público. Eu gosto de seguir uma mesma linha, na verdade eu testo até um pouco mais, tá? Eu gosto de testar por vez pelo menos 5 públicos a cada teste que eu faço. Então, na semana, eu testo aqui 10 públicos, então eu faço aqui numa frequência de 2 vezes por semana, pelo menos, tá? Você pode fazer mais,
Claro, caso você esteja num nível de escala ainda maior, você vai precisar de fazer isso aqui mais vezes. Naturalmente, quanto mais você escalar, mais dinheiro você estiver investindo por dia, mais anúncios você vai precisar, mais público você vai precisar e segmentações diferentes. Na parte de segmentação, eu digo mais com relação à parte de público ali, porque a gente tem uma porrada de opções ali de interesse, que é o padrão que a gente utiliza, a gente tem público semelhante, a gente tem públicos ali de comportamento, para a gente estar indo atrás dessas pessoas, cargos. Nossa, tem uma porrada de coisas, né? Dados demográficos. A gente pode estar utilizando localização de um determinado ambiente que o público possa frequentar mais. Por exemplo, aqui, bancos é um nicho de finanças que eu trabalho bastante, é um tipo de localização que eu posso estar utilizando, colocar para os meus anúncios aparecerem em determinados bancos, a localização de determinados bancos de uma cidade, de um estado, porque lá o nosso público-alvo vai estar passando por ali. Quais são as localizações que o seu público passa no dia a dia que você consegue estar utilizando? Claro, não sei se todos eles vão conseguir estar utilizando isso, mas no meu caso aqui no nicho de finanças, para bancos é bem fácil para a gente entender onde que o nosso público-alvo pode estar frequentando e é um momento ali que vamos dizer que é o ideal para a gente estar abordando eles, que é o momento certo que eles estão indo fazer provavelmente alguma coisa de errado ali com o banco e a gente pode estar impedindo isso com esse anúncio mais específico. Outros tipos de segmentação aqui a gente consegue estar utilizando lista de clientes, lista de leads, caso você tenha uma lista de leads aí como um todo, quando você faz captura de lead para um lançamento, para um webinário, você tem uma lista de lead provavelmente bem grande e que talvez você não utilize tanto ela para anunciar, mas é essencial para você estar utilizando. Você pode estar utilizando os públicos de visualização de vídeo, de algum determinado anúncio que você fez, pessoas que visitaram página de vendas, cadastrados, leads de um determinado lançamento, leads de eventos anteriores. Então, são vários tipos de segmentações aqui que entram na parte do público, mas que eu gostaria de separar aqui para vocês terem uma noção um pouco mais clara de segmentação, que é basicamente locais diferentes que a gente consegue estar abordando e chegando no mesmo público em situações diferentes e até públicos como um todo do mercado que você não atingiria se você só estivesse anunciando com interesse, se você estivesse só anunciando como semelhante ou com comportamento. Você consegue estar atingindo ele por cargo, por dado demográfico, por localização, por lista de cliente, então todos os clientes que você tem na sua base como um todo, lista de leads, visualização de vídeo de um anúncio ali, que muitas vezes, quando a pessoa assiste pelo menos 25% de um anúncio, isso quer dizer bastante. Quer dizer que essa pessoa demonstrou interesse, ela parou ali um momento dela para estar visualizando seu anúncio, ela teve um interesse, mas que por algum motivo naquele momento ela acabou não convertendo na ação final que você queria, mas que você pode estar utilizando esse público para estar anunciando neles novamente com remarketing, nessa estratégia principal que você está utilizando, para um webinário, por exemplo, você está fazendo uma captação, mas você pode estar utilizando esse público para uma captação futura de um webinário, de um lançamento, e etc. Existem várias oportunidades para a gente estar utilizando esse público que você já adquiriu e que muitas vezes a gente não cria esse tipo de anúncio, esse tipo de público e não aborda ele de novo, mas só que é muito válido a gente estar utilizando também. Por último, caso os resultados da campanha estejam ruins aí, você testou a otimização do orçamento, anúncio, analisou as métricas secundárias, testou novos anúncios públicos, segmentações, você pode também estar testando estruturas de campanhas novas. Eu tenho uma planilha aqui, uma planilha com várias estruturas de campanha que eu passei aqui recentemente para o Eduardo e coloquei também lá na biblioteca do tráfego, onde eu mostro vários exemplos de estrutura que eu chamo ali de Jedi. Tem campanha de público interno, tem campanha de público externo, tem campanha mais compacta, tem campanha ali de visualização de vídeo, específica para quem visualizou vídeo, tem campanha específica para engajamento no perfil. Interno, basicamente, são públicos da sua audiência, tá? E externo são públicos que não te conhecem. Público frio. Então, são pessoas que são externas, né, da sua audiência. Ou seja, não te conhecem. Tá? Basicamente, essas aqui são algumas otimizações para a métrica principal. Para as métricas secundárias, a gente tem aqui algumas opções também, tá? CPM caro ou frequência alta, o que a gente precisa fazer? Basicamente, melhorar os públicos. Que nem eu falei anteriormente, com relação ao CPM, a gente não tem muito controle, porque é algo que é muito relacionado ao leilão. Porém, uma forma que a gente tem de estar utilizando para estar melhorando essa métrica é os públicos, tá? Então, a gente pode estar melhorando os públicos, basicamente testando públicos mais amplos, ou a gente está testando novos públicos que você ainda não utilizou, porque provavelmente você utilizando novos públicos, você diminua esse CPM aí como um todo e até mesmo a sua frequência, que a frequência é basicamente você está aparecendo várias vezes por uma mesma pessoa. Se você coloca um novo público,
testa um novo público que você não testou, provavelmente você vai estar diminuindo essa frequência e atingindo pessoas diferentes da que você já estava atingindo e não vai atingir mais aquela mesma pessoa várias vezes, porque você vai ter um público, um tamanho de público maior, onde seus anúncios vão estar aparecendo, então vai dissipar mais a sua verba e a frequência de vezes que se aparece para aquelas pessoas ali como um todo, tá? CTR baixo ou CPC caro, a gente tem basicamente aqui uma opção bem simples, que é basicamente tornar o nosso anúncio como um todo mais atrativo para aquele público em específico que a gente está utilizando, com uma boa CTA. É simples assim. E aqui segue a mesma ideia. Teste de novos anúncios. Normal, beleza. Você tem os seus anúncios que você já criou, você pode fazer replicações desse anúncio que você já fez hoje, entendendo qual que foi o melhor, e nesse melhor você fazendo melhorias nele, tornar ele mais atrativo, colocar ele mais bem editado, deixar ele mais dinâmico, testar novos formatos, que é essencial aqui, para você estar melhorando o seu CPC e estar melhorando o seu CTR como um todo, e etc. Existem várias coisas aqui que eu falei até na tutoria de tráfego mais inicial ali que eu falei de criativo, que tem uma porrada de testes que vocês podem estar fazendo para estar melhorando esse CTR, tendo várias ideias de anúncios, de formato e tudo isso. É um material bem completo que eu fiz e que eu acredito que pode ajudar bastante nessa parte de CTR aqui para vocês. CPM, a mesma coisa. Tem um material aqui de uma tutoria que eu falei exatamente de como construir uma máquina de públicos. Então, tem um mapa mental gigantesco com várias ideias que vocês podem estar implementando aí para estar melhorando a quantidade de teste, testando novos públicos que às vezes hoje você não está testando. Às vezes você está testando alguns públicos muito específicos, muito óbvios, mas a gente consegue estar explorando públicos mais não óbvios, públicos meio específicos, públicos um pouco mais amplos, e está testando como um todo para estar melhorando esse resultado do CPM e também da frequência, tá? Taxa de visualização da página de destino ou muito baixa, ou aquém do que a gente espera ali, que é pelo menos 70%, 80%, aí a gente precisa de tomar algumas ações para melhorar essa velocidade da página. Essa métrica aqui é basicamente o Connection Rate que eu falei e a porcentagem Page View. O que a gente precisa fazer? Imagens mais leves, hospedagem melhor, página otimizada para ter uma melhor velocidade como um todo. A gente consegue estar utilizando outros players de vídeo, caso a página tem vídeo, como o YouTube, tem várias outras plataformas aí, Panda, etc., que você consegue estar utilizando, e outras ações que você pode estar implementando aqui, entre aquele mesmo caso que eu falei anteriormente com o William. O William é específico dessa área que te ajuda com mais detalhe na parte de página e que vai te ajudar como uma luva nessa etapa aqui para estar executando algumas ações e verificando o que falta estar ajustando na sua página com relação à velocidade, otimização, se precisa estar melhorando a hospedagem, trocando a hospedagem, indo para outra plataforma, alguma imagem ali que não está fluindo bem, ele consegue estar te dando esse direcionamento muito bem, porque ele é um designer nessa área que ajuda pra caramba. Taxa de conversão da landing page ruim. Basicamente, a gente tem uma opção aqui de melhorar a página, beleza? Naturalmente. Nem vou colocar a página barra anúncio aqui, o anúncio aborda embaixo. Mas a gente basicamente melhora a página. Nessa parte de melhorar a página, o Chico já fez várias tutorias aqui falando a respeito de alguns estilos de teste de página, promessa, blocos, estruturas, bem legal que você pode estar testando. O Rafa também já abordou em algumas mentorias em si, com um mapa mental que ele tem detalhado ali, vários tipos de testes que a gente consegue estar fazendo numa página, em ordem até, para estar fazendo, que seja mais simples e que gere um grande resultado final, uma alavanca que você mexe um pouquinho e que gera um resultado muito grande ali no final, com pequenos ajustes que você pode estar ajustando na sequência que ele passa ali, além de testar outras headlines, etc. Tem uma tutoria do Chico que ele fala bastante sobre isso aqui, da ordem de testes que ele recomenda estar fazendo como um todo, para te gerar um melhor retorno e maximizar no final. Então isso é bem legal para vocês estarem trocando uma ideia, implementando e assistindo até mais a tutoria, implementando as indicações que o Chico passa ali nessa parte de implementação do funil, e depois, além da página, algo que está um pouco mais até no nosso controle com relação aos anúncios, é melhorar a congruência entre a comunicação do seu anúncio com a página que você está levando essas pessoas, seja uma página de inscrição ou seja uma página de vendas. Muitas vezes, se a gente acaba estruturando os anúncios como um todo, tempo depois do que foi estruturada a página ou algo nesse sentido, a gente acaba muitas vezes não tendo uma certa congruência com a comunicação do anúncio, com o que você vai ser entregue ali na página e com o evento. E a gente precisa ter uma atenção bem grande nisso, porque basicamente, se você atrai a pessoa por um motivo, por um gancho específico no anúncio, e na página ela vê que não está alinhado aquele anúncio, aquele gancho que você trouxe para ela, basicamente ela não vai converter. E isso atrapalha na conversão da página como um todo. Então você precisa ficar atento nisso, de conseguir construir um anúncio que se comunique muito bem com a página e a página se comunique muito bem com o que você vai falar no evento. Essa ligação precisa estar muito bem feita para que não haja problema
com relação à taxa de conversão da página e até a taxa de conversão final no resultado no evento como um todo, porque você pode muitas vezes estar utilizando um anúncio que atrai um certo tipo de público mais desqualificado porque não está alinhado com a página e muito menos alinhado com o que você vai falar e abordar no evento como um todo. Então você precisa estar muito atento com relação a isso, tá? Essa congruência entre anúncio e página. Para fechar aqui, o último ponto é com relação às médias do mercado. Médias do mercado. Existem várias médias que a gente tem no mercado como um todo, porém, essas médias não vão se encaixar em todos os nichos. Existem aí, claro, exceções para determinados nichos e também a métrica varia de acordo aí com cada nicho. Porém, a gente consegue ter uma média muito boa aqui, vou estar trazendo uma média razoável para a maior parte dos nichos que pode estar te ajudando para você ter uma noção mais clara do que você precisa estar buscando em cada uma das métricas como um todo. E tá, até uma dica aqui bem legal, tá? Você quer saber qual é a média do seu mercado de uma determinada métrica? O que você faz? Você pergunta para as pessoas do seu mercado. Vocês hoje, como estão na mentoria do 2739, provavelmente tem alguma outra pessoa, algum outro especialista que atua no seu mercado e que você consegue estar trocando uma ideia, perguntando para entender, claro, caso ele queira abrir e tudo mais, acredito que não tem muito problema nisso, para ele te dar uma noção mais clara de como é que são as métricas, quanto que é o CPM, quanto que é a média de CTR que ele paga, qual é mais ou menos o CPA, o custo por lead que ele paga de um determinado evento que ele faz, e isso vai variar para muitas coisas, tá? O tipo de público que você vai estar anunciando, anúncio e tudo mais, essa métrica pode ser para cima ou para baixo, mas você consegue ter uma noção, uma base para estar buscando as suas campanhas logo de início ali, que pode te ajudar para caramba, tá? As médias do mercado basicamente servem para você ter uma noção, tá? E que nem eu falei, você ter uma noção e entender o que você vai estar precisando estar buscando e até fazer simulações baseado nisso. E o que é mais importante na prática ali, que é o fundamental e que você vai ter mais no seu dia a dia, que você precisa tomar como base, é as métricas que você tem no seu histórico. Você precisa entender qual é o seu histórico, qual é a sua média que você tem no seu histórico de CTR, de CPM e todas as outras CPA, custo por lead. Com o tempo, com o seu histórico, você vai conseguindo ter uma noção mais clara de quais são as suas métricas e, claro, naturalmente, essas métricas podem ser mais alinhadas e próximas na média do mercado, porém, podem estar um pouco diferentes aí da sua métrica em si, porque da média do mercado em si, porque é natural. O que importa na prática não é a média do mercado, são as suas métricas. Esse é o mais importante, o seu histórico de métricas. Quanto que você paga num CTR médio, num CPM médio, seu custo por lead médio, seu custo por compra médio, claro, levando em consideração que em alguns momentos do ano tem sazonalidade, mas uma média como um todo, quanto que você paga para uma pessoa estar adquirindo um treinamento seu, um e-book seu, um front-end, etc. E baseado nessas métricas, nas suas próprias métricas, você toma as decisões, e não necessariamente na média do mercado. A média do mercado serve para você ter uma noção de como que você precisa estar se baseando e conforme você vai anunciando, você vai ganhando histórico, vai entendendo o que funciona, o que não funciona e qual é a sua média de acordo com as suas próprias métricas. Isso é o essencial. Algumas médias no mercado como um todo de CPA e CPL, aqui especificamente para lead, tá? Normalmente aí de R$ 1 a R$ 7, que nem eu falei, depende muito do nicho, do momento de escala, o evento, e se você está investindo mais dinheiro, custo por lead, etc., como um todo, tá? Mas costuma variar de R$ 1 a R$ 7. Estou atuando recentemente num nicho de desenvolvimento pessoal para uma palestra presencial e o custo por lead está sendo de R$ 10, R$ 12. Já atuei em nicho de investimentos para dentistas, que é querendo ou não, um tamanho de público mais reduzido, que o custo por lead era ali 12, 15, às vezes batia R$ 18. E, claro, o custo por lead como um todo vai variar de acordo com cada nicho, tá? E aqui é para você ter uma noção de como é que é a média do seu mercado. E aqui a gente pode até entrar numa discussão um pouco mais complexa, né? O que é um CPA/CPL caro? Porque, na minha visão, dependendo se você paga um CPL, um CPA de R$ 30 e o seu produto é R$ 1.000, não é um CPL caro, mas só que considerando essa média de R$ 1 a R$ 7, não é tão caro assim. Às vezes você tem aqui um CPA de R$ 1 a R$ 7 e o produto final que você vende ali no final compensa esse CPA que você paga de 7, às vezes 10 e R$ 15. Então isso vai variar de acordo com a sua estratégia de venda, vai variar com o produto que você oferta e tudo mais. O CPA e o CPL ser caro ou barato é algo que varia muito, porque muitas vezes se um CPL é muito baixo, pode vir um público mais desqualificado e o resultado final é afetado. Então essa é uma discussão que varia muito, tá? É uma parada que CPA caro e CPA mais barato não é simples assim. O que é caro, o que é barato, varia muito de acordo com o seu mercado, com as métricas, com a estratégia, o nível de escala que você está. O CPC, que é o custo por clique, varia normalmente de 50 centavos a R$ 3, mas o exemplo do Rafa até recentemente e do Russell, no mercado digital como um todo, teve uma época que o Russell tinha ali um custo por lead, um custo por clique dele barato,
bem baratinho mesmo, 50, até um pouco menos, e depois do dia para a noite foi para $3 ali. Então, é uma parada que, para o negócio como um todo, afeta bastante. Um exemplo que o Rafa deu recentemente com o iOS 14 foi que o custo por clique dele ali, o custo por lead, era muito mais barato, e do dia para a noite aumentou 5, 6, 7 vezes o custo por clique dele, o custo por lead que ele tinha, e isso afetou diretamente o negócio dele. Então, essa é uma parada aqui que varia muito de nicho e de mercado. CPM normalmente de 5 a 15 reais, mas nicho de produtividade que eu já atuei, eu já vi que o custo por CPM em si era muito alto, que variava ali de 30, 50 reais, mas dependendo, que nem eu falei, é o leilão, é o tipo de mercado que você está entrando, é a concorrência, e dependendo, você vai ter que se ajustar aquilo, fazer aquelas ações que eu falei para estar melhorando o CPM como um todo, mas às vezes você não vai conseguir mudar muito, porque a média do mercado como um todo não é à toa, é uma média, então provavelmente você vai estar bem próximo ou daquela métrica média como um todo, no geral. Tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar, claro, mas você tende a seguir a média como um todo. CTR de 0,5% a 2%, campanhas de search e pesquisa no Google tende a ter um CTR maior, porque é um tipo de plataforma diferente, mas normalmente para o Facebook, para página de captura, página de vendas, uma métrica média que a gente tem é de 0,5% a 2%. Pode ter CTR acima de 2%? Claro, e é bem-vindo. Quanto mais que pessoas clicam no seu anúncio, melhor. Pode ter menos? Pode sim, claro, dependendo do seu nível de escala também, mas o ideal é que a gente busque esse aí de pelo menos 1,5% na média ali como um todo. Taxa de conversão média da landing page, 70% ali é mais ou menos o ideal que a gente tem, e isso varia de acordo com a temperatura do público como um todo. Isso aqui especialmente para captura de leads, tá? Mas página de venda, essa métrica aí de taxa de conversão muda porque a gente não está captando lead, a gente está captando basicamente venda, né? O custo por aquisição de um cliente